Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração, amém? Hoje nós vamos compartilhar a sexta lição da série A Fé que Revela. O título da mensagem de hoje é O discípulo verdadeiro tem um relacionamento governado pela palavra. O nosso texto base para hoje está no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20, que diz assim: Meus amados irmãos, tendo isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não se engane, a sua ira não produz a justiça de Deus. O discípulo verdadeiro tem um relacionamento governado pela palavra. A comunicação é chave para o relacionamento saudável. Dependendo da maneira como nos comunicamos, podemos gerar vida ou morte. Vivemos no tempo da comunicação virtual e hoje nós conseguimos juntar, aí 3, 4, 5 mil amigos virtuais no Facebook. No entanto, nós não conseguimos conversar com um vizinho. Charlie Chaplin tem uma frase que diz assim: não sois máquinas, homens é que sois, e com o amor da humanidade em vossas almas, não odieis, só odeiam os que não se fazem amar. Eu gosto muito dessa frase porque certa vez eu fiz redação sobre essa frase no vestibular e eu me saí muito bem. Isso já faz algum tempo, quando eu prestei vestibular. O verdadeiro discípulo deve saber lidar com as palavras e também com a ira. O Tiago nos dá um conselho, no versículo 19, 1. Prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se. O discípulo que tem a sua vida governada pela palavra, ele deve estar pronto para ouvir. Devemos ter rapidez para ouvir. Um pensador da antiguidade dizia: temos 2 ouvidos, mas apenas uma boca. Assim podemos escutar mais do que falar. É preciso que estejamos prontos para ouvir a voz de Deus, a voz da consciência, a voz do próximo. Se você não parar, não se aquietar, você não vai ouvir a voz de Deus. Você pede: Senhor, fala comigo. Deus não tem como falar com você no meio de um atropelo tão grande. Se você não parar para ouvir a voz de Deus, você não vai ouvir. Você tem que parar e dar atenção ao seu amigo, ao seu irmão, aquele que precisa da sua atenção. Hoje estamos perdendo interesse em ouvir, e o resultado disso é família em desarmonia, sociedade fragmentada. Se nós estivéssemos prontos para ouvir com a mesma disposição que estamos prontos para falar, certamente haveria menos ira e mais encontros abençoadores e saudáveis entre nós. Falar é uma necessidade básica, ouvir é uma responsabilidade vital. Eu achei isso de vital importância. Falar é uma necessidade básica, ouvir é uma responsabilidade vital. Para aqueles que desejam construir relacionamentos saudáveis e maduros, aprender a ouvir as pessoas é uma das maneiras mais eficazes de fazer amigos. Todos gostam e precisam falar de si, e temos de ouvir com os ouvidos, com os olhos e com o coração. Precisamos disponibilizar tempo e atenção para os outros. As pessoas são mais importantes que as coisas. Nós devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas, mas infelizmente nós temos feito tudo o inverso. Nós temos amado as coisas, usado as pessoas e esquecido de Deus, adorado tantas coisas que não é Deus. Adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Nós invertemos isso e vira o caos absoluto à humanidade, Em segundo lugar, ele deve ser tardio para falar. Precisamos estar atentos sobre o que falamos, como falamos, quando falamos, com quem falamos, por que falamos. É estimado que, em média, uma pessoa fala 18 mil palavras em um dia, o suficiente para encher 54 páginas de um livro. Em um ano,
Esse montante será suficiente para encher 66 volumes de 800 páginas. Assim, em média, as pessoas passam 1/5 da sua vida falando. Vocês já imaginaram quanto tempo passo eu falando? Se dá para escrever 66 volumes de 800 páginas, eu consigo encher uma biblioteca em um ano, certamente. O que Tiago quer dizer é que devemos refletir primeiro e não falar de imediato. É preciso saber a hora de falar e também o que falar. O que temos para dizer, faça sempre essas perguntas. É verdadeiro? É oportuno? Vai edificar? Transmite graça aos que ouvem? Geralmente falamos antes de pensar, de ouvir, de orar e não medimos as consequências do que falamos. Porque nós não pensamos para falar. Então nós não medimos a dimensão das coisas que falamos. Devemos ter muito cuidado com isso, pois a morte e a vida estão no poder da língua. Está em Provérbios 18, 21. As palavras podem dar vida ou matar. Há um provérbio inglês que diz assim: tu és senhor da palavra não dita. A palavra dita é o teu senhor. Você domina antes de falar. Agora, depois que você falou, é a palavra que tem prevalência. Então, pense para falar. Por isso, Deus orava a Davi e pedia no Salmo 141:3: põe ao Senhor uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. O filósofo grego Sócrates dizia que precisamos sempre pensar em nossas palavras, passar as nossas palavras por 3 peneiras. É verdade? É a pessoa certa? É oportuno? Se passássemos por essas 3 peneiras, dificilmente sairia alguma coisa para o lado de baixo, né? E nós falaríamos bem menos, magoaríamos bem menos e pecaríamos muito menos. Em terceiro lugar, ele deve ser tardio em irar-se. Tiago está dizendo que a ira deve ser retardada, com reflexos lentos. A maior demonstração de força não está no autodomínio e não no domínio sobre os outros. A demonstração grande de força que você pode dar aos outros a si mesmo é dominar a si mesmo e não dominar os outros. Essa é a maior demonstração de força, quando você domina a sua boca. Essa é a maior, sua língua. Essa é a maior demonstração de força. Em Provérbios 16:32 está escrito assim: melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Ou seja, mais corajoso é aquele que domina a língua do que aquele que luta uma grande batalha. Em geral, a ira humana é desgovernada, destruidora e pecaminosa. A obra da carne não opera a justiça de Deus. Há 2 perigos com respeito à ira. A explosão da ira, que é aquele que ira-se, sai, quebra tudo e faz um grande estardalhaço. E causam de imediato grande estrago. E tem a implosão da ira, aquele que guarda a ira. Esse bicho enjaulado, essa fera enjaulada, destrói tudo por dentro. A saúde, a paz, a comunicação com Deus e com o seu próximo. Ela causa doenças. A ira causa doença. Precisamos aprender a lidar com os nossos sentimentos. Um indivíduo temperamental provoca grandes transtornos na família, no trabalho, na igreja, na sociedade e por onde quer que ele passe, né? Muitas pessoas tentam encobrir seus pecados dizendo que são sinceras e que não levam desaforo para casa. E que depois de explodirem, tudo volta à normalidade. Eu sou sincero, eu não levo desaforo para casa, eu não tenho sangue de barata. Ninguém está te pedindo para você deixar de ser sincero. E nem para que você drene o sangue que corre em suas veias. O que a palavra nos exorta é que tenhamos sabedoria para falar. O problema é que depois tudo passa mesmo. Depois de um momento de ira, as coisas passam e voltam à normalidade. Será que volta à normalidade? O problema é que na explosão da ira, eles jogam estilhaço por todos os lados.
Alguém que não tem domínio próprio fere e machuca quem está ao seu redor. Por outro lado, o congelamento da ira é um mal terrível. Há muitos que ficam como um vulcão em efervescência. Estão em aparente calma, mas as lavas incandescentes lhes incendeiam por dentro. A mágoa produz grandes transtornos, onde reina Satanás, a doença e toda a obra do mal. Queridos, o que nós podemos aprender com essa lição? Quem que vai conseguir ter domínio próprio? Só nós, tendo uma vida alicerçada na palavra de Deus. Com a sabedoria, como nós já aprendemos em outras lições, a sabedoria que é dada por Deus. Só dessa maneira nós teremos a nossa vida controlada por Deus e separar a ira. Para ser tardio em irar-se, nós humanamente falando, é impossível. Mas nós temos que ser governados pela palavra de Deus. E dessa maneira nós vamos atingir esse objetivo. Vamos falar um minuto com Deus nessa hora. Amém? Senhor, Deus querido e Pai amado, no nome de Jesus eu me coloco na sua presença e junto comigo esse grupo de pessoas que vem a essa hora elevar o pensamento em oração. Deus querido, me prostro diante do seu trono de glória e me declaro 100% dependente de ti, ó Deus. E peço que tu venhas controlar o meu falar, o meu pensar, o meu agir, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir. Coloca, Senhor, uma guarda nas nossas bocas, para que nós possamos falar, ouvir, pensar e agir de acordo com a tua palavra, com aquilo que tu nos ensina. Então fortaleça-nos e desperte os nossos corações a vontade de te buscar todos os dias, de conhecer a tua palavra mais e mais, para que possamos ter domínio sobre nós a cada dia mais e desse jeito, Senhor, glorificar o teu nome, porque a ira de Deus, a ira do homem não agrada a Deus e não produz a justiça de Deus. Eu te peço todas essas coisas no nome de Jesus. E neste nome, Senhor, eu te louvo e te agradeço. Amém? Amém, Senhor. Amém, Jesus. Tempo sós com Deus. Eu vou fazer um desafio aqui. Vamos investir 10 minutos. Eu te desafio a investir 10 minutos diários de oração contínua. Não é de leitura bíblica, não. Você lê a Bíblia, dobra seu joelho, ou se assente da maneira como você se sentir melhor. E invista 10 minutos do seu tempo diário para falar com Deus. O que você quiser, que o Espírito Santo de Deus esteja te direcionando nesta hora. Faça deste momento uma prioridade no seu dia. Que seja a sua primeira atitude. Neste período de oração, reflita sobre Tiago, capítulo 1, dos versos 22 a 25. Eu te desafio a estar investido. Você não vai estar perdendo nem gastando tempo com Deus. Você vai estar investindo o seu tempo em Deus. Amém? E eu quero te desafiar a pegar um caderninho qualquer e na sequência certa, você escreve seus pedidos de oração. E de trás para frente, no final do dia, você faz um balanço de tudo aquilo que Deus te deu. Vamos ver se Deus te dá mais do que você pede, muito mais. Deus nos dá infinitamente mais daquilo que pedimos ou precisamos. Ele nos dá tudo que nós necessitamos. Nós aqui não paramos para observar e nem para ouvir a voz de Deus. Eu te desafio a 10 minutos diários em oração com Deus e a fazer uma lista dos seus pedidos de oração e de trás para frente você coloca, no final do dia, para e pensa um pouquinho, coloca tudo aquilo que Deus te deu. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com mais uma pessoa. Peça para que ele compartilhe com mais uma e com mais uma. E peça a sua ajuda para espalhar a palavra de Deus sobre a face da terra. A palavra de Deus é a verdadeira expressão do amor. O mundo precisa de amor e nós podemos espalhar esse amor de maneira bem simples, muito pequena. Mas eu creio que Deus fará a obra. É muito pequeno, muito simples. Mas é Deus quem faz o restante, amém? Então, orar 10 minutos por dia, escrever o que você quer e aquilo que você tem recebido e compartilhar esse vídeo.
tenha relacionamento com Deus. Deus só tem relacionamento com aquele que tem relacionamento com Ele. Até a próxima, querendo Deus.